Graças a Deus, mais um sábado aqui, reunidos na presença do Senhor. Fico feliz por rever a nossa irmã, Kedna, há algum tempo não vimos, e alguns irmãos também que sábado passado também não vieram, mas sejam bem-vindos. Que Deus em Cristo nos abençoe abundantemente. Não reconheci a irmã também, né? Não reconheci, mas graças a Deus estamos aqui para louvar ao nome do nosso Deus. Estamos no projeto chamado Mover o Espírito, né? Campanha aonde nós estamos buscando o Espírito Santo. Há muitos temas a respeito do Espírito Santo, há muitas mensagens, mas nada melhor do que a experiência com o Espírito Santo. Nada melhor do que a prática com o Espírito Santo. Então nós vamos fazer isso aqui, buscar o seu poder para as nossas vidas, que é o poder do Espírito que nos habilita. As pesquisas são boas, as explanações são boas, mas a prática com o Espírito Santo é bem melhor, é muito mais eficiente. Um dos dons mais importantes que nos foi deixado pelo Espírito Santo, e esse extremamente valioso, é o dom do amor. Antes de todos, ele coroa todos os carismas, todos os novos dons ele coroa. Ele é gerado em nós pelo Espírito Santo, igual aos demais frutos que Gálatas vai falar, é gerado pelo Espírito Santo. Então vamos buscar o amor, depois os outros dons vão vindo, porque não adianta sermos tão cheios de dons e tão vazios de amor, né? Tão cheios de poder de libertação, de poder de maravilhas e ser tão desprovidos de amor. Então, vamos buscar o dom do amor. Qual a definição do amor? A prática do bem. Aquele que pratica o bem, ele ama. Eu não preciso a pessoa olhar para mim, olhar para a pessoa e dizer: eu fui com a cara daquela pessoa para eu amar ou não. Não é bem assim. Você tem que praticar o bem, mesmo quando se trata de inimigos. E ele diz: dai água, né? Ao seu inimigo se ele tiver sede, dai comida ao seu adversário se ele tiver fome. Isso é a prática do amor. Eu estou praticando o amor. E quando você pratica o amor, você está cheio do Espírito Santo de Deus, que ele é o vínculo da perfeição e nos levará à estatura de varão perfeito, que é Cristo, porque somente Jesus pode cumprir as leis e os profetas, e somente Ele pode praticar o amor em toda a plenitude divina, porque amor é dom de Deus, amar é dom de Deus. Nenhum ser humano tem a capacidade de produzir, mas o Espírito de Deus, em nosso espírito humano recriado, nos dá capacidade de amar, porque o Espírito de Deus derramou seu amor em nossos corações. Amém? Já vi trabalho de libertação através do dom do amor. Quando o amor está sendo gerado, não há demônio que fica, porque todas as brechas estão sendo fechadas. Satanás não entra onde há amor. Não vamos espiritualizar tudo, mas vamos buscar do Espírito Santo liderança e orientações para que possamos saber o campo onde nós estamos, como lidar com as situações, como vencer os nossos inimigos, porque Satanás é um inimigo já vencido, já derrotado, porém ele é insistente. Mas todos os dias temos que colocar a nossa resistência e colocá-lo para fugir em nome de Jesus. E é o que nós iremos fazer aqui nesta noite.
É porque nós estamos, de alguma forma, em uma guerra aberta. O mundo em si já se trata de uma grande guerra. O fato de vivermos já é uma batalha. O fato de estar na terra já é uma guerra cósmica. No mundo do espírito, anjos e demônios lutam pela posse do ser humano aqui na terra. Deus de um lado, Satanás do outro, lutando pela posse do ser humano aqui na terra. Então nós vamos resistir como a igreja de Jesus. Embora muitos tenham cedido às provocações do diabo, às propostas do diabo, muitos têm cedido às paixões da carne, aos prazeres da vida, por qualquer coisinha se deixa levar por um espírito imundo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio em forma humana, se manifestou para destruir todas as obras malignas, todas as obras da carne, todas as obras do pecado. Não há lugar para Satanás, porque ele já foi derrotado na cruz. Ele já foi vencido na cruz, e você se aproprie daquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Tome posse. Aí está o segredo da nossa vitória. Se apropriar do que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e nós vamos viver de vitória em vitória, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus, trazer a consciência daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Vamos orar agora. Vamos trazer a prática, trazer a experiência com o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa com quem nós comungamos, temos intimidade, e precisamos da sua intimidade todos os dias, todas as manhãs. Devemos desenvolver a nossa vida espiritual. Amém? Como? Na prática, orando de forma profética, atraindo a presença de Deus, atraindo o poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos dá essa habilidade, nos dá essa capacitação. Amém? E no nome de Jesus Cristo, nós vamos entrar nas regiões celestiais agora como filhos de Deus, reivindicando na pessoa de Jesus tudo aquilo que foi feito por nós, quando Ele mesmo nos substituiu naquela cruz de Calvário. O lugar de dor e de sofrimento que era nosso, Ele tomou nosso lugar, para que aqui pudéssemos estar desfrutando de uma vida abundante, de uma vida vitoriosa, de uma vida cheia da sua graça. Ele morreu na cruz, conquistando o direito de se tornar o nosso dono e Senhor, e fazer do nosso espírito a sua morada eterna, através do Espírito Santo do Consolador amado. E é na prática, nessa evidência física, que nós iremos mergulhar em uma imersão muito profunda com Deus. É uma imersão maravilhosa, que nos transportará para uma realidade completa na presença do Deus vivo. Quantos creem aqui? Então, quando nós entramos na presença do Espírito de Deus, todas as enfermidades elas vão ter que sair em nome de Jesus. Todos os males serão destruídos em nome de Jesus, porque o poder do Espírito opera aqui nesta noite, e é de uma forma física, tangível, palpável. E Ele quer nos levar agora a essa dimensão. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Quem trouxe seus envelopes, por gentileza, segure aí na mão. Amém? Segure aí seu envelope desta campanha. Graças a Deus. Aleluia. A irmã Denise já está ali com dela. Irmã Denise? Glória a Deus. A irmã Nice também, sempre animada ali, com o envelope dela na mão ali, louvando a Deus também. A irmã Batista, né? A irmã Zilma.
Graças a Deus, né, aqui, esqueci o nome da irmã do meio. Edinaldo. Amém, glória a Deus, seja bem-vinda a nossa querida irmã também ali, sempre presente, a nossa outra irmã, o nosso irmão ali, graças a Deus, né, irmã, a outra também que sempre está aqui conosco, né, os escudeiros do Senhor. Bem, a irmã Kélia ali já está com os envelopes dela, eu estou aqui com os meus pedidos, irmã Radassa também segurando o envelope ali. Tudo isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Ninguém teria capacidade de estar aqui nesta noite, né? Ninguém. Todo mundo foi atraído pelo Espírito de Deus. Todos foram atraídos pelo Espírito de Deus. Então vamos orar, falar com Deus. Feche seus olhos agora. Entre na sala do trono. Comece a contemplar a glória e a santidade de Deus. Olhe para Jesus agora com todo o amor do teu coração. Olhe para Jesus com toda a intensidade da tua alma, dos teus pensamentos. Enquanto você olha para Cristo agora, Ele está curando as suas dores, as suas enfermidades. Ele está curando a tua alma, trazendo um milagre de cura emocional para dentro de você nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, eu acredito que essa experiência, ela trará raízes para a sua vida espiritual de uma forma profunda. Você mergulhará todos os dias neste rio de graça, nesse rio de glória. Será uma imersão profunda entre você e Deus. Deus quer te trazer hoje para um novo ambiente, um lugar de graça, um lugar de glória, aonde o fogo da sua presença irá te aquecer, aonde o fogo da sua glória irá te aquecer. A graça do Senhor é super maravilhosa e abundante, e hoje ela está operando na tua vida e em teu favor. Começa a dar lugar ao Espírito Santo, porque enquanto você busca, os espíritos imundos estão sendo derrotados neste momento em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus, onde Ele está, há liberdade, há libertação, há cura, há maravilhas, há prodígios, há proezas. O Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que sonda a mente de Deus, o coração de Deus, e Ele traz a vontade de Deus sobre nós. Ele traz a vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos ministérios, para aquilo que nos diz respeito. Comece a orar, porque o Senhor quebra laços nesta noite, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Dê lugar ao Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Espírito amado, glórias ao teu nome. Tu és o Senhor das nossas vidas. Consagramos a ti nossos 5 sentidos. Espírito, Espírito Santo, Paráclito de Deus, amado das nossas almas, Espírito da verdade, Espírito amado, Espírito Santo, Espírito da glória de Deus, Espírito que nos assiste nas batalhas e nas guerras. Espírito Santo, nós te damos a honra e a glória, te damos o louvor e a adoração, porque a ti é devido toda adoração e louvor, porque tu és o Senhor, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és magnífico, tu és fiel, és o Senhor da igreja, és o Senhor do seu povo, és aquele que nos leva ao coração do Pai, que nos atrai à presença do Pai. Espírito Santo, tu és o nosso amigo, nosso conselheiro, tu és o nosso redentor, o nosso general. Espírito Santo, Espírito da graça, Espírito de vida, Ruá, graças nós te damos, Espírito amado, Espírito que vem de Deus, que manifesta Deus em
nossa natureza, em nossos corações, em nossas mentes, em nossa alma, em tudo aquilo que nos diz respeito, no mais profundo do nosso ser. Espírito Santo, Senhor, se move ao borbulhar do teu poder dentro de nós nesta noite, ao borbulhar das suas águas, das suas maravilhas dentro de nós. Nós estamos aqui em oração. Oh Espírito de Deus, que trouxe Jesus Cristo a este mundo no ventre materno, pelo teu poder, Espírito de Deus, veio Deus vivo, Deus, o Verbo vivo, que se fez homem, habitar entre nós, pelo teu poder, Espírito Santo, Espírito de poder de criação, de regeneração, de redenção, de libertação. Curas, tu és o Senhor. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Nós nos sujeitamos a ti, nos submetemos à tua palavra, nos submetemos ao teu comando, à tua liderança. Permitimos ser comandados, trabalhados sob a tua liderança, sob o teu poder, sob a tua força, a tua energia. Somos pequenos, mas tu és grande. Meu Pai, o Senhor é o nosso grande líder. És aquele que nos condiciona a vitória. És aquele que nos dirige em todas as coisas aqui na terra. És aquele que converte a maldição em bênção. És aquele que destrói todos os exércitos inimigos, que fazem com que retrocedam pela autoridade e poder do teu nome, pela autoridade e poder e governo da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, tomai cada vida aqui nesta noite, no poder de intercessão profética, no poder de adoração profética, de louvor profético. Toma cada vida aqui nesta noite para refletir teu poder, teu caráter, expressar a sua grandeza, expressar quem tu és. Espírito de Deus, leva o teu povo ao poder da intercessão, da oração nesta noite. Arrebatai o teu povo a um novo nível de adoração e de intercessão na tua presença, de um novo tempo de experiência na prática, na praticidade, na caminhada contigo, no desenrolar, meu Pai, de uma vida contínua, constante na sua companhia, de um relacionamento pessoal, de algo intrínseco dentro da nossa alma, do nosso espírito. Estamos aqui abertos para sermos curados, para sermos libertados em cada aspecto das nossas vidas, em cada aspecto da nossa mente. Meu Pai, no nome de Jesus, mova teu Espírito Santo sobre este lugar, mova teu Espírito Santo sobre todos os corpos doentes e enfermos, doenças irreversíveis, problemas irreversíveis. Ministra agora pela tua cura divina, pelo teu poder sobrenatural, saúde e cura sobre todo doente, todo enfermo, toda pessoa que esteja sofrendo de algum mal. Mova teu Espírito nessa noite, mova teu poder sobre este lugar, mova-se sobre estas vidas aqui, vidas preciosas, estão expostas a ti, dispostas a receberem do Senhor, dispostas a mergulhar no oceano do teu amor, do teu Espírito nesta noite. Que eles sejam banhados pelas suas águas, águas poderosas que jorram das suas entranhas, águas que jorram do trono. Ó Senhor, águas que descem para dar vida, para gerar vida onde há morte, águas que fazem com que o agreste se torne fértil, a terra seca e sedenta seja uma terra produtiva, uma terra abençoada, um lugar viçoso, para que a glória seja
seja somente tua, para que o louvor seja somente teu. Tributamos honras e glórias ao nome daquele que reina, aquele que governa a sua igreja, que governa cada crente neste lugar, cada vida que nesta noite que foi comprada com preço de sangue. Senhor, cada pessoa precisa de Ti, depende no seu íntimo da Tua presença, depende de Ti em todas as áreas das suas vidas. Mova-se sobre elas nesta noite, mova-se sobre cada coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito de Deus, conduza-nos agora mesmo a fazer aquilo que o Pai quer que seja feito aqui nesta noite. Espírito Santo, dependemos de Ti, precisamos de Ti, como nosso ser almeja a Tua presença, cada átomo do nosso corpo, cada célula tem desejo por Ti, tem fome da Tua presença, fome da Tua graça. Transforma a nossa natureza, transforma nosso caráter, transforma nossas atitudes, nossos comportamentos, transforma a nossa vida espiritual de uma vida fria, apática, divorciada da comunhão, para uma vida cheia da Tua presença, para uma vida cheia de comunhão, para uma vida cheia de intimidade, para uma vida mergulhada na Tua própria vida. Senhor, que a Tua qualidade de vida através do Espírito seja plantada em cada coração, em cada mente, em cada vida aqui nesta noite. O poder da Tua vida gerada no Espírito dentro de nós possa produzir, gerar em nós o rosto de Jesus, porque somos feituras de Deus. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos o batismo de amor, o batismo do Espírito Santo, de uma nova natureza, de uma vida completamente regenerada, transformada, alterada, transformada em tudo aquilo que for necessário, uma metamorfose espiritual, em nome de Jesus. Por isso resistimos ao mal nesta noite, resistimos ao inimigo, resistimos ao pecado e à carne, nos recusamos a fazer a vontade do adversário, nos recusamos a pecar, nos recusamos a distanciar do Senhor, nos recusamos neste momento a se sentir completamente cheios de iniquidade, nos recusamos agora a ser cheios do mal, queremos ser cheios de Deus, cheios de santidade, cheios do poder do Teu Espírito. Senhor, queremos ser tomados agora mesmo pelas moções do Espírito Santo, tomados pela força, pela energia do Teu Espírito nesta noite. Alegra, Senhor, cada coração aqui nesta noite, cada vida aqui neste ambiente seja tomado por um poder extraordinário, um poder tremendo neste lugar. Levanta a tua mão em nome de Jesus e comece a falar com o Senhor. Senhor, nós te invocamos, Espírito Santo, nos ensina a orar, nos ensina a interceder com o coração, com a alma, nos ensina a orar neste momento em linha com a tua vontade. Leva-nos à sala do trono, além do véu, além da fumaça que cobre todo o teu santuário. Entramos na tua presença com o nosso incensário nas mãos para ofertar ao Senhor o incenso de louvor, o incenso de adoração, de gratidão pelo teu mover em nossas vidas. Nós te agradecemos, nos prostramos diante de ti nesta hora, diante do invisível e do invisível nos prostramos para te dar a honra e a glória, o louvor e a adoração pela manifestação sobrenatural do teu Espírito aqui nesta noite. Que cada vida seja tocada pela sala do trono, cada vida seja tocada pelo poder do Espírito Santo nesta noite, cada vida seja tocada pela palavra de vida eterna,
pela palavra do Espírito, penetrando a alma, as raízes de amargura, de tristeza, de angústia, de decepções, de frustrações, de medos, todas as raízes de raiva, de ira, ímpetos de raiva, todas as raízes de maldições hereditárias, questões biológicas, questões espirituais mesmo, de pactos, de contatos, de alianças com o reino das trevas, antigas estruturas, antigos alicerces, antigas fortalezas em volta da mente desta pessoa, das emoções dela, daquilo que ela acha, do que as pessoas pensam a seu respeito, daquilo que tanto ela se preocupa, do que as pessoas irão dizer de si, irão falar dela. Hoje essa fortaleza, esta muralha está demolida, esta muralha de Jericó, em volta desta mente, desse espírito, desta alma, está demolida agora mesmo, em nome de Jesus. Esta pessoa que foi muito ferida na vida, que foi ferida dentro de casa, que foi magoada por palavras de dentro de casa, de familiares, de pessoas de quem tanto ama, as expectativas são maiores, com quem nós temos tanto contato, é de onde as feridas mais intensas e profundas se revelam. Mas neste momento nós liberamos toda a vida que foi um instrumento de ferida para nos ferir, para nos machucar, para nos magoar. Nós liberamos, perdoamos aquele nosso parente, perdoamos aquele vizinho, perdoamos aquela pessoa querida, perdoamos até mesmo aquele que nos odeia sem causa, que nos persegue sem causa. Nós perdoamos, liberamos toda a vida que está aprisionada por Satanás, por seus espíritos de amargura, por seus espíritos de ressentimento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós liberamos todas essas pessoas agora, toda a vida que está escravizada, toda a vida que está dominada pelo reino das trevas, nós liberamos agora, em nome de Jesus Cristo, nas questões emocionais, Senhor. Aquela pessoa que nos deixa irritada, aquela pessoa que nos deixa irada, aquela pessoa que nos incomoda tanto ao ponto de querermos até mesmo ir a vias de fatos. Perdoa, Senhor, perdoa, tenha compaixão, tenha misericórdia, muda este coração, muda essas emoções fragilizadas, essa mente completamente detonada por pensamentos preocupantes, de situações do passado, coisas que são evocadas do passado. Ó Senhor, de toda enfermidade emocional geram-se outras enfermidades físicas. É o problema do estômago, é aquela enxaqueca, é aquela coceira no corpo, é uma irritação no corpo, é também uma irritabilidade, Senhor, esta passividade mental, esse vício de pensamentos, esta pessoa que não consegue parar um único momento, porque há uma ansiedade tenebrosa dentro dela. Senhor, que hoje ela seja curada, que hoje ela seja livre, que hoje ela possa encontrar o bálsamo da verdade sobre estas feridas, sobre essas chagas, este sofrimento que não acaba, que não termina, esta pessoa que sente um enorme vazio dentro dela, que nada preenche, mas que nesta noite o amor de Jesus possa preencher esta alma, este coração nesta noite, o pleno conhecimento de Jesus possa preencher esta alma nesta noite, o pleno poder e a plenitude do Espírito possa preencher as lacunas vazias deste coração e lançar luz a todo escombro vazio desta alma, das coisas não resolvidas,
envolvidas no passado, aquela antiga paixão, aquele antigo interesse, ainda aquela questão pulsante, em nome de Jesus, está quebrado agora todo vício maligno sobre esta pessoa, de frustrações, de angústia, de raiva, em nome de Jesus. Espírito imundo, solta essa pessoa nesta noite, solta esta vida agora, saia da sua mente, solta a sua alma, o seu espírito, o seu corpo físico, espírito maligno, nós te mandamos agora, te damos uma ordem, solta esse corpo que você tem nocauteado, que você tem espancado, esse corpo que você vive golpeando, são dores terríveis nos ossos, dores terríveis na carne, dores terríveis nas juntas, mas agora pelo poder do Espírito decretamos a sua libertação e cura nesta noite. Seja curado pela unção do Espírito que opera aqui nesta noite na igreja, que opera aqui nesse ministério do Espírito Santo. Receba agora uma nova vida, uma nova saúde, receba pelo poder do Espírito Santo novidade de vida, um novo recomeço, um novo tempo. Comece a se iniciar sobre ti nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a mergulhar pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito, mergulha na cura divina, mergulhe agora no batismo com o Espírito Santo, aleluia. A pessoa que ainda não foi batizada no Espírito Santo, abra teu coração nesta noite, abra teu coração. Estamos falando do Espírito Santo, estamos pregando sobre o Espírito Santo. Abra teu coração, receba agora uma regeneração profunda, para que a tua alma e natureza seja dominada pelo Espírito Santo, para que com evidências do poder do Espírito Santo, evidências físicas, você possa falar em outras línguas, não aprendida pelos homens, mas concedida pelo Espírito Santo. Que nesta hora você receba poder de Deus, receba a unção de Deus, a glória de Deus reflita em você nesta noite. Você que fala em línguas estranhas, abra a tua boca, comece a falar com Deus nesta hora. Fale em línguas estranhas, converse com Deus, dialogue com Deus em outras línguas. Abra teu espírito para adorar o nome do Senhor, abra teu espírito para ser cheio nesta noite, ser cheio das verdadeiras seiva, da verdadeira oliveira que é Cristo, o óleo, o precioso vinho, o vinho novo que é Cristo, ele seja depositado neste odre, neste novo recipiente, em nome de Jesus. Senhor, transforma, porque o Senhor irá depositar o teu Espírito em odre novo. O Senhor colocará o seu vinho em um recipiente novo, apropriado, adequado para receber esta porção, para receber essa substância gloriosa que é o poder do teu Espírito Santo, aleluia. Dê lugar ao Espírito Santo, põe a mão no coração, em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo nesta noite, seja inundado pelo Espírito Santo nesta noite, seja tomado em toda a tua vida, em todo o teu ser, pelo poder do Espírito de Deus agora. Receba em nome de Jesus renovação do Espírito, receba poder do Espírito aqui nesta hora. O Espírito Santo está te visitando, entrando na tua vida, na tua casa. Receba agora mesmo a visitação, o poder, o fogo que queima, que arde em nós
nossos corações. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, comece adorando, agradeça, seja grato, tenha no teu coração gratidão nesta noite. Comece agradecendo, abra teu coração, meu querido irmão, em nome de Jesus. Comece a dar lugar ao Espírito de Deus, dá lugar ao Espírito de Deus, ao Espírito da verdade, aquele que te conhece, que te sonda. Dê lugar ao Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Fala comigo, Espírito de Deus, venha sobre mim, encha-me, toca nas minhas dores, toca nas enfermidades, toca no meu estado emocional, toca no meu físico, dá-me uma bênção completa. É a totalidade da minha salvação, é o meu direito como filho, o direito de redenção. Eu recebo, em nome de Jesus, o teu penhor, o teu selo, Espírito Santo. Vamos juntos construir uma história. Tu és o meu amigo, o meu Senhor, o meu Pai, a minha mãe, o meu irmão, a pessoa mais importante em minha vida. Não posso imaginar a vida sem Ti. Não posso imaginar a minha vida sem o Teu amor, sem o Teu acalento, sem o Teu alento. Espírito Santo, venha, me encha, me encha, me encha. Começa a receber agora. Receba quebrantamento em nome de Jesus Cristo. Seja quebrantado. Receba um coração de carne. Todo coração de pedra está quebrado. Se converta no coração de carne nesta noite. Todo coração enrijecido, engessado pela religiosidade, pelo pecado, pela maldição, está agora convertido em um coração de carne, em um coração divino, em um coração espiritual, para dar glórias ao nome de Jesus Cristo. Abra a tua boca e diga: Jesus, eu te dou glória. Começa a dar glória, encha o lugar de glória. À medida que a glória sobe, ela desce, em nome de Jesus. A glória de Deus é tangível, é palpável aqui nesta noite. Receba o poder de uma águia. Jesus Cristo, Ele é o Senhor que passeia no meio da sua igreja. O Espírito Santo renova tuas forças como da águia. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora mesmo nesta noite. Não deixe para amanhã o óleo precioso que desce do trono da graça. O azeite está descendo, está te untando, está te ungindo, está te encharcando. Receba nesta noite renovação. Você que não fala mais em mistérios com Deus, comece a falar agora. Não se importa com quem está à tua direita, à tua esquerda. Abre a tua boca, comece a orar em línguas, interceda. Receba Errabassubidarábia, Xarabacantarabassubiandarai. Receba Enamanturminigiacionderébia. Receba Andaraplassúbia, Arrabachandarébia, Antúriquia, Arrabassuriandarábia. Receba o fogo de Deus, receba o fogo de Deus agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Seja batizado pelo Espírito Santo renovado. Receba poder de Deus, receba unção, autoridade, habilidade. Receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba em nome de Jesus Cristo habilidade do Espírito Santo, novos pensamentos, nova maneira de viver. Receba neste momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entra na presença do Pai, na
casa do Pai, no coração do Pai. Entra agora na presença dEle. Ele te convida, Ele te chama para sentar-se à mesa com Ele. Ele é o Senhor do teu coração, meu amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba. Alamandarasai Xandarábia, Alamante Colavassubindarábia, Ramante Colavantuia, Terébia, Teplovia, Alai de Comandúria, Mandarega, Suidemine, Triquionda, Suidegábia. Recebe no nome de Jesus Cristo, receba pelo poder do Espírito. Espírito de Deus, Espírito Santo, desça sobre a tua igreja nesta noite, revela o poder de Pentecoste, em nome de Jesus. Que cada vida agora seja visitada com o poder de Pentecoste. Desemboca todo vaso que está agora de ponta cabeça, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor. Em nome de Jesus, desemboca todo vaso agora. Desemboca todo vaso para ser cheio, em nome de Jesus. Alabassurion deramancho comandarassuia, alabante nebia subicantarabia, labasper miridion alabassai, alamanda miridi calabassúria. Abra tua boca, não fique parado, em nome de Jesus. Abra tua boca, adore no Espírito, adore ao Senhor, ao nome daquele que reina para sempre. Ele tem algo preparado para ti nesta noite. Ele preparou a mesa para ti nesta noite. Ele preparou algo para ti. Em nome de Jesus, receba no teu Espírito agora. Aleluia. Em nome de Jesus, abra o teu coração e receba autoridade, receba poder, receba vida. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus agora. A vida de Deus é nova qualidade de vida em teu espírito. O zoe divino agora está dentro da tua alma, do teu espírito, no seu corpo físico. Receba o calor da presença do Espírito Santo neste lugar. Seja curado de toda e qualquer enfermidade e doenças, seja recuperado, seja restaurado, em nome de Jesus. Na tua mente, toda enfermidade eu expulso, toda enfermidade psicossomática, toda autocomissaração, autopiedade, amarro todo espírito maligno das trevas que trabalha no psicológico. Eu te ordeno, solta essa pessoa nesta noite, espírito imundo, espírito das trevas. Você está amarrado agora e expulso, em nome de Jesus. Você que está travando esta pessoa, para ela não mergulhar em Deus, para ela não sentir a presença abundante de Deus, em nome de Jesus, seja livre das amarras, seja livre das cadeias, sejam livres das prisões, e que nesta noite o Espírito Santo venha espalhar brasas de fogo em toda parte, em todo canto, em todos os lugares agora, em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar a irmã Kedna, por gentileza, que cantasse comigo aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito. Felipe, você poderia colocar para nós? Felipe, eu navegarei. Aleluia. Dos microfones. Tem um aqui. Tem coisa aqui. Aleluia. Continue na presença de Deus, em nome de Jesus. Não saia da presença de Deus. Não deixe que nada roube a tua atenção, que nada tire a tua atenção de Deus.
Não deixa nada te levar para outro lugar, para outro ambiente. Sinta a graça de Deus agora fluindo sobre ti. Neminarassuya, Rádio Comandai, Xarabacantará, Yalabassuya, Darévia, Tecoba, Nagase. Aleluia, abra tua boca e cante conosco. Aleluia. O sopro de vida está neste lugar. Deixa o Espírito Santo soprar sobre ti agora. Receba em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus me dá o nome de Edilene nesta noite. E o Senhor está curando a Edilene de um câncer no estômago. Quem é o parente da Edilene? Quem conhece a Edilene aqui? A irmã Lili. Sua cunhada. O Senhor está curando um câncer no estômago nessa noite. Oh, aleluia. Uma mulher fez uma bruxaria, a mulher de um salão fez uma bruxaria. Deus está quebrando agora na vida da Edilene a bruxaria. Em nome de Jesus, alabaçu, namante, colamandaraçui. O Senhor derrama um fogo hoje sobre a irmã Kedma. Juntas, todos os ossos passaram por um processo de renovação. Um prumo divino entra dentro da sua casa nesta noite. O espírito de morte foi trancafiado hoje. Terragandúvia. Namandaraçu e delandai. O Senhor me dá o nome de Adriano. E eu vejo na cabeça do Adriano um pequeno cisto e ele ampliaria, ficaria grande. E o Senhor está trazendo a cura nesta noite para o Adriano. Amém? Algum parente aqui de Adriano? Da irmã ali?
Seu parente? Filho? O Senhor está curando ele agora. Irmã, creia. Segura a tua vitória no nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Quem é esse rapaz aqui? De quem é essa foto? Vejo morrendo afogado, mas o Senhor corta o laço agora. Amém? Graças a Deus. Quem é jovem? Sofia também está sendo curada de uma, como se fosse um pequeno pedaço de carne dentro do nariz. E dali formaria uma bactéria, mas Deus está curando nesta noite, porque Ele é o Senhor que visita quem está perto e quem está longe. Amém? Quem é essa pessoa aqui? Alguém conhece? O espírito imundo foi amarrado agora em forma de cigano, mas o Senhor derrotou, que mandou para o abismo em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor me dá o nome de Lúcia. Alguém conhece aqui? Lúcia aqui? Eu conheço. Irmão lá atrás. Essa Lúcia ela tem um cabelo curto. É sua filha? Porque o Senhor estava dando um livramento de algo que alguém iria apunhalar pelas costas. Porque era algo muito perigoso. E Deus está dando livramento agora. E a sepultura está sendo fechada. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Maria de Lourdes. Quem é Maria de Lourdes? Quem conhece a Maria de Lourdes? O Senhor está livrando Maria de Lourdes agora de um derrame também. Bendito seja Deus. Graças a Deus. O Senhor está neste lugar. Oh, aleluia. O Senhor me dá o nome de Marcelo. E o Senhor está livrando Marcelo de uma trombose na perna esquerda. Seu irmão. Ele adora o Senhor, né? O Senhor está livrando de uma trombose da perna esquerda, subiria para o coração. Deus está dando livramento agora. Amém? Graças a Deus. O Senhor nos move de um lugar para o outro só para dar livramento a uma única vida, né? Como toda a vida é preciosa, né? O Espírito do Senhor está curando a irmã aqui como fosse um mioma. E o Senhor está fazendo uma cirurgia aí agora. Amém? Segura a tua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Fizeram um trabalho de magia para aquela irmã ali da porta. Deus quebrou essa magia agora. Esse encantamento foi quebrado agora. Você crê? Segura a tua vitória no nome de Jesus Cristo. O nome da pessoa é Marcele. Alguém conhece Marcele? Ninguém conhece aqui Marcele. Mas o Senhor está me mostrando algo na medula e o Senhor está arrancando agora como se fosse um lagarto. Graças a Deus o Senhor é bom. Aleluia. De quem é essa peça de roupa aqui? Poder da libertação entrou agora. Vi a mão do Senhor sobre essa peça de roupa aqui e a libertação entrando. Aleluia. Tiago Andrade. Tiago Andrade. Quem é? Ninguém aqui? O Senhor está dando livramento. O
Senhor me dá o nome de uma pessoa chamada Everaldo. Everaldo. O nome é Everaldo. Alguém conhece aqui esse Everaldo? Everaldo. Seu sobrinho? Everaldo. O Senhor está livrando o atropelamento de um caminhão agora. Amém? É um atropelamento, Deus está livrando ele agora porque o Senhor é Deus. Na família da irmã essa semana o Senhor quebrou um laço de morte e seria um infarto fulminante e Deus está quebrando o laço agora. Amém? Da irmã vestida de preto. Isso. O laço está sendo cortado agora porque o Senhor está dando livramento. Você crê? Aleluia. Vamos orar para não tomar muito tempo, os irmãos vão para longe também, então vamos orar. Vamos nos colocar sobre os pés, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. O nome é Maria. Sei que tem várias Marias, mas é uma que o corpo estava todo mapeado pelo câncer, mas o Senhor está entrando hoje no corpo dessa pessoa, amém? Como um milagre sobrenatural, só Deus para fazer. Senhor, visita também Vanusa, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Oh, aleluia. Quando sentir a glória de Deus, levanta o teu envelope aí, meu querido, minha querida. Vamos orar agora. Vamos orar. Lucimária. Quem conhece Lucimária? Que a irmã conhece? Sua comadre? Tem alguém amarrando a vida dela na macumba, prendendo a vida dela para destruir toda a vida dela, a família. Ela é casada? Pois algo está querendo entrar na família dela no casamento. Deus está quebrando o laço agora. Amém? Quebrando a maldição que foi feita contra ela, Deus está quebrando agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus está neste lugar. Leve ao Senhor está aprisionando o espírito hereditário. Espírito hereditário que percorria a família como uma bactéria, mas hoje ele está sendo queimado com fogo. Esse espírito imundo, Deus está trazendo libertação a essa família, amém? Vamos louvar o Senhor. Quem é essas pessoas? Quem são essas pessoas? Alguém conhece, não? Deus está quebrando aqui, amarrando o espírito de tranca-rua. Viu, meu querido? Expulsando o mal aí. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos falar com Deus. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Manda o Espírito de Deus passe pela casa de vocês agora. Uma reivindicação foi quebrada no reino espiritual agora. O Senhor está transformando a maldição em bênção, porque eu vejo uma grande pedra saindo do caminho de vocês. Hoje o gigante cai por terra e o nome de Jesus é glorificado. O nome de Jesus é exaltado. Irmã Kerma, receba a cura agora da coluna. Da coluna até o dedão do seu pé. Hoje o Senhor está trocando tudo.
está curando tudo, porque Ele é Deus. Alamante, comandar a subianda. O Senhor me dá o nome de Rita, um parente da Rita, morrendo há menos de um mês, mas Deus está cortando laço, dando livramento agora. Aleluia. Remelite, o comandava a subianda. Aleluia, graças a Deus. Veja o nome aqui, São Paulo, sobre uma dessas irmãs aí, dessas três. Deus visita alguém que está extremamente precisado. A mão do Senhor está provendo agora. Amém? Segura a vitória. Vamos agradecer para irmos para casa, amém? Que os irmãos vão viajar. Em nome de Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Aproveite esse momento na presença do Senhor. Oh, alabaçubre, cantarabasnere forque. Charamantui minehasui deneves. Alamante colabassuri andarabentúbia. Alguém que veio pedindo, Senhor, fala comigo naquele lugar, me dá uma resposta. O Senhor te diz: hoje eu te entrego um rolo escrito por dentro e por fora, porque fala da mudança que estou eu causando na tua vida no dia de hoje. A experiência vai te marcar profundamente, diz o Senhor dos Exércitos. Eu contemplo agora mesmo o trono, todo em fogo, com várias cores, várias luzes de várias cores. Ele resplandece muito, está descendo aqui sobre este lugar. Ele é o Senhor da tua vida, Ele está te abençoando nesta noite. Saia daqui segurando a tua vitória. Receba a tua cura, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Senhor, realize o propósito do coração do Senhor em cada vida, sobre cada pessoa que nesta noite há alguém que o Senhor está ministrando no abdômen, no baixo ventre, há pessoas sendo curadas aqui de caroços, de nódulos, de toda enfermidade nos ossos, em nome de Jesus Cristo. Toda infecção, inflamações estão desaparecendo. Há pessoas aqui que estão com problema no intestino, de ressecamento. Hoje você está sendo curado neste lugar. Alguém que sente também cólicas renais está sendo curado pelo poder do Espírito. Senhor, nós oramos por toda a vida que está sobre esta mesa. Nós trazemos um manto de glória, um manto de cura sobre todas essas pessoas aqui agora. Visita cada uma delas no poder do Espírito Santo. Que cada uma seja abençoada pela evangelização, pela cura, pela libertação, pela palavra de fé, pela palavra de poder. Cada vida seja encontrada agora pela tua unção e sejam livres para te adorar e para te bendizer. Senhor, alcance aqueles que não vieram, que sejam convencidos a vir pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nós louvamos e adoramos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Irmã Radassa recebeu renovo e porção dobrada do Espírito. Amém? Agradeço a todos, por ter vindo. Venha no próximo. Não quebre a sua campanha, seu propósito. Amém? E não poderei estar orando pelos irmãos após o culto, devido ainda aos nossos cuidados, Todos os cuidados são necessários, mas não nos impede de termos comunhão. Amém? Estarei orando por você no meu quarto de guerra, meu lugar secreto da intercessão, da oração. Estarei orando pela sua vida. Amém? Uma irmã sua hoje
é curada de uma enxaqueca que Satanás queria deixar louca. O Senhor, irmã sua. Uma magia foi feita, foi enterrada. O cérebro de um bicho foi enterrado há um tempo para deixar ela louca. E o Senhor está quebrando lá agora na vida dela. Amém? Não sei, vejo o nome escrito Eunice, uma sepultura aberta. Um homem matando dentro de um córrego de água. Não sei quem é, mas pelo poder da intercessão, Deus está dando livramento agora. Morria sendo afogado no ribeiro de água, tipo uma nascente. O ímpeto de fúria de um homem, e Deus está dando livramento. Amém? Glória a Deus. A irmã conhece? Que eu vi o nome escrito em cima da sua cabeça. Ele é missionário. Deus dá o livramento agora. Vi um outro nome também, Andréia. Deus estava visitando também, seria o baixo ventre. Amém? Todos estão abençoados, amados, muito obrigado. Deus os abençoe, em nome de Jesus.